gente! Hoje eu vou começar o Diário do Desfraude. Uma dúvida de muitas mães é qual é o momento ideal para desfraldar a criança. Existe uma idade certa, algum tipo de comportamento que a criança apresenta ou é uma escolha puramente dos pais? Em primeiro lugar, não existe uma idade certa para o desfraude. Tudo vai depender principalmente do comportamento da criança, tá? Para você conseguir identificar se seu filho já está preparado ou não para o desfraude. A criança apresenta alguns sinais que indicam que já chegou a hora de iniciar um desfraude. Por exemplo, se seu filho já verbaliza palavras como xixi e cocô, se ele te avisa quando vai fazer cocô, ou seja, de alguma forma você já consegue perceber que ele vai fazer cocô, seja pela carinha, seja por algum comportamento, ou seja até mesmo porque ele já verbalizou. Outro ponto bem legal é quando o seu filho tem interesse em ver os pais ou alguma pessoa próxima usando o banheiro. Isso já indica que a criança tem interesse nesse processo e que talvez seja mais fácil de iniciá-lo a seguir o comportamento dos pais. Tem criança também que fica muito incomodada quando a fralda está suja. Então, talvez aí já seja um momento de pensar se vale retirar a fralda ou não, independente da idade. Outra coisa interessante é quando a criança já consegue seguir ordens básicas, como por exemplo, filho, vá pegar aquele bonequinho, e a criança vai lá e pega. Significa que ela já consegue seguir ordens e que provavelmente ela também conseguirá seguir ordens de vá ao piniquinho. Eu também já ouvi falar que quando a criança consegue pular com os dois pés juntos, tirando os dois pés do chão juntos, é porque ela vai conseguir controlar a urina, então é um momento que é bom para desfraldar. Tá? Isso não é comprovado cientificamente, mas muitas mães relatam que conseguiram fazer o desfraude exatamente nesse período em que a criança já conseguia pular com os dois pés juntos. Então pode ser um ponto interessante também a se observar. Hoje eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência com o desfraude da minha filha, aliás, o início do desfraude, porque esse processo não acontece de uma hora para outra e pode ser bem longo e demorado, dependendo de cada criança. Já tem algum tempo que a Isabela se interessa em ver os pais e os parentes utilizando o vaso sanitário, ela se interessa, ela verbaliza as palavras de xixi e cocô, ela se sente incomodada com a fralda suja, inclusive ela sempre vem me comunicar quando ela já fez cocô para que eu possa trocar a fralda dela. Em alguns momentos ela comunica antes de fazer o cocô, isso depende muito, tá? Se ela sempre comunicasse antes, com certeza o processo do desfraude seria mais fácil. Mas nem sempre ela avisa antes, muitas vezes ela avisa depois. O fato é que eu já consigo perceber pelos sinais dela qual o momento em que ela vai fazer o cocô. Então isso é bacana para você poder colocar a criança no pinico nesse momento para que a criança faça no pinico. Para começar, eu providenciei um pinico, tá? Eu escolhi esse modelinho aqui que ele é musical, porque eu tinha visto matérias dizendo que seria interessante o pinico musical para que a criança tivesse interesse pelo pinico. Só que não deu certo. A Isabela ficou realmente apavorada com o pinico, ficou morrendo de medo da musiquinha. Acho que a música foi um dos fatores que atrapalhou muito a relação com o pinico, tá? Eu tive inclusive que tirar a pecinha da música e falar que eu joguei fora, mostrar pra ela que isso foi para lá longe, para que ela pudesse se aproximar do pinico novamente, porque ela não queria nem chegar perto. Aí a outra estratégia que eu ainda estou levando é de colocar o piniquinho junto com os brinquedos dela, no ambiente que ela se encontra, para que ela possa se familiarizar com o pinico e entender que agora ele faz parte da rotina dela, que ela não precisa ter medo, ele é legal. Bom, como o pinico falhou, e a Isabela se interessa em ver a gente usando o vaso sanitário, ela inclusive gosta de apertar a descarga para dar tchau pro pipi, então eu pensei que se eu comprasse o assento redutor para o vaso sanitário, poderia ser uma opção melhor e mais fácil dela aceitar do que o pinico. Aí nós fomos no mercado e eu deixei ela escolher qual a estampa do assento que ela queria. Ela escolheu esse aqui da Moranguinho, que ela adora, e com isso eu pensei que dessa forma ela pode se familiarizar melhor com o assento, né, e aceitar melhor do que o pinico, por exemplo. Cheguei em casa, coloquei o assento redutor no vaso e ela ficou apavorada de novo. Tá morrendo de medo do vaso sanitário, da privada, não quer sentar de jeito nenhum. Então, novamente, estou usando a estratégia de deixar o assento junto com os brinquedos para que elas familiarizem.
a gente já conseguiu algum avanço, ela já tá sentando no assento no vaso sanitário, sem fazer nada. Só para ela realmente se acostumar, se adaptar e entender que ela não precisa ter medo. Porque é muito importante que a criança não tenha medo e não pode forçar a criança a sentar a qualquer custo no pinico ou no vaso, porque senão pode criar um trauma. Então eu não estou forçando nada, eu estou deixando ela se familiarizar primeiro com isso, explicando que não faz nada, que é bom, que todo mundo usa, para que ela aceite essa ideia. Já conseguimos algum avanço, né? Porque ela já aceitou sentar no vaso, então já é alguma coisa. Como aliado nessa minha estratégia do desfraude, eu comprei esses 2 livrinhos que falam sobre o desfraude, e a Isabela sempre se interessou muito por livros, então eu achei que poderia ser interessante mostrar para ela na historinha que os bichinhos também tiraram a fraldinha e estão usando a privadinha. Os modelos que eu escolhi foram esse daqui, Cocô no Trono, que é super legal, e esse outro aqui, O que tem dentro da sua fralda, que inclusive ele tem os bichinhos com a fraldinha e você abaixa a fraldinha, tem o cocôzinho no bichinho. E no final, eles sempre instruem a criança a usar o vaso sanitário ou o pinico, porque é legal. Então é isso. Logo espero ter novidades e um avanço nesse processo de desfraude para poder compartilhar com vocês novas dicas do que pode ser feito. Tchau!